Saudações, pessoal, tudo bom? Hoje eu trouxe um episódio sobre casos, na verdade é um compilado de casos que aconteceram na região sul de Minas Gerais, em diversas cidades, que são relatos bem interessantes. Eu aposto que vocês vão gostar, tá? Do conteúdo, do jeito que ele é falado, das peculiaridades de cada um desses casos. Eu acho que vai ser bem interessante para a nossa avaliação semanal, digamos assim, dos relatos que são trazidos aqui para o canal. E dessa vez eu trouxe uma novidade também. Eu recebi recentemente do Alexandre Campos um relato de um avistamento que ocorreu com o sogro dele, que atualmente já é um senhor idoso, tá, de mais de 90 anos. E ele traz, hoje ele tem, perdão, 93 anos de idade, e ele cita um avistamento que ele viu no centro de Belo Horizonte em 1953, né? A gente até tem um registro, os registros, né, eles começam a ser consolidados ali depois de 1948, 49, que os grupos de ufologia começam a se organizar para fazer esses estudos. Então, mas provavelmente, né, a gente sabe que os relatos já aconteceram há mais tempo, mas até então a gente tinha pouco relato sobre isso, né? E justamente por essa dificuldade, né, a pessoa teria que ter mais de 90 anos, estar viva, lúcida, para poder trazer esse relato para a gente. Então, antes do episódio de hoje, eu vou trazer esse relato do sogro do Alexandre, né, que hoje está com mais de 90 anos, e na década de 50 ele avista esse OVNI que, segundo ele, era de uma cor alumínio brilhante. Então o áudio está na voz do Alexandre, tá? E eu conversei com o Alexandre ao longo do dia e ele sinalizou que é possível, né? Eu bater um papo com o sogro dele, ele é aberto ao tema de ufologia, né? Tem a mente aberta para tal. Então eu vou tentar eventualmente gravar em algum momento, né, uma entrevista, um bate-papo mais informal com ele, para ver se ele traz à luz mais algum detalhe também, tá? Então, sem mais delongas, fiquem com o episódio de hoje, divirtam-se, tá? Então, tem um relato agora e, na sequência, o episódio com diversos relatos acontecidos centralizados ali na região sul de Minas. E, se não me engano, o último relato é na Serra do Cipó, é um relato recente, tá? Tá rolando agora na internet. Ele descentraliza um pouco do foco da região sul, mas ele é igualmente interessante. Eu acho que vocês vão gostar bastante, beleza? No mais é isso, fiquem bem, fiquem com Deus e deixando aquele abraço que eu não posso deixar faltar para os apoiadores, né, que costumam dar aquela força divulgando, que seja por Pix, que seja pelo Apoia-se, que seja na divulgação, compartilhando ali nas redes sociais, marcando. Então, gente, muito obrigado aí pelo apoio, tá? E não posso deixar de comentar também
dos últimos comentários, né? Como já é praxe aqui, no episódio 76, né? Do depoimento, né? Do José Antônio do Caso Bebedouro. Cris Gardano comenta que já tinha visto uma dezena de podcasts de canais desde o Hangar 18, mas nunca com essa visão detalhada, e a excelente entrevista é, permitiu nota 10. Gratidão por você fazer um trabalho gratuito. Ô, Cris, muito obrigado, cara. Imagina, eu fico super feliz de, né, sempre que possível trazer material, né, que seja interessante para vocês, que agregue, né, no conhecimento, acima de tudo. Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar, né, o conhecimento com vocês. Eu acho que nesse compartilhar a gente aprende muito, né, é de mão dupla. Então, muito obrigado. E outro comentário também recente foi do usuário eJosé12BR, que achou muito inteligente, muito interessante o episódio 63 sobre o General Cho e a Dona Irene Grank, né, que achou muito interessante que eles foram gigantes da ufologia, nos deram um legado inigualável que não pode ser esquecido. Então, usuário José, concordo plenamente com você. Exatamente, a gente não pode deixar de reverenciar essas pessoas que fizeram a nossa ufologia, né? Eles trouxeram um trabalho íntegro, sério, de um padrão absurdo, uma régua muito alta. Então, a gente tem sim que, sempre que possível, lembrar desse pessoal que veio antes da gente, que trouxeram parâmetros ufológicos para pesquisa e fizeram a ufologia chegar onde ela chegou, beleza? Então, muito obrigado. E galera, sem mais delongas, fiquem com o episódio de hoje e espero que vocês aproveitem, beleza? No mais, fiquem bem, fiquem com Deus e até breve. Valeu! Hoje eu ouvi um relato do meu sogro de OVNI, em Belo Horizonte. Ele tem 93 anos e é ex-funcionário da CEMIG, ele é aposentado pela CEMIG. E ele estava me contando hoje que em 1953 ele estava no dentista, no edifício Ipase, que fica ali na Espírito Santo, entre Amazonas e Carijós, se eu não me engano. E estava ele mais 2 ou 3 conhecidos lá na sala do dentista. E quando ele sentou na cadeira do dentista, o dentista começou a apontar para a janela, falando: olha, olha, olha. E ele falou que lá fora tinha um objeto que estava na altura, mais ou menos, de um avião pousando. Um avião quando está quase para pousar. E esse objeto, ele era como se fossem 2 pratos, um sobreposto ao outro, formando aquela forma típica, né, de um disco voador. Eu vacilei na hora, não perguntei que cor que era, e essa informação eu te passo depois. E aí ficou todo mundo impressionado com isso, e esse disco ele estava, para você ter uma ideia, parado na direção assim da Praça da Estação. E o dentista ele tinha um binóculo dentro do consultório, ele foi lá, pegou. O meu sogro falou que o binóculo devia aumentar umas 10 ou 15 vezes. E todo mundo que estava lá dentro da sala olhou pelo menos umas 6 vezes através do binóculo. E o meu sogro, ele é projetista, ele foi projetista da CEMIG muito tempo, então ele era muito detalhista, ele é muito detalhista. E ele falou que era uma forma absolutamente lisa, sem emenda nenhuma, ele não viu nenhuma emenda, nenhum rebite, nada, nada, era simplesmente um sólido na forma de um disco voador. E que de repente eles estavam olhando lá e na hora que houve uma distração lá dentro da sala entre eles, quando eles foram olhar de novo, o objeto tinha sumido. Eu vou ver se eu consigo mais informações com ele. Já está bem idoso, tá lúcido demais, mas algumas informações podem ter passado. E eu vou ver essa questão da cor.
E aí eu te falo mais tarde. Mais tarde não. Quando eu encontrar com ele de novo, ok? Abração pra você, cara. Isso foi em 1953. Eu não lembro de outro episódio nessa data aqui em BH, não. Campanha é uma cidade histórica com mais de 250 anos. Importantes avistamentos já ocorreram aqui. Também existe uma barragem, a usina do Chicão, hoje mantida pelas Centrais Elétricas de Minas Gerais. De 1979 a 1988, ao menos uma vez por semana a cidade presenciou a manifestação de fenômenos luminosos curiosos, geralmente testemunhados por dezenas de pessoas. Um grupo informal de interessados em ufologia vem cuidando de registrar os diversos casos. Um fenômeno grandioso foi presenciado por dezenas de moradores. A professora Angelina Serrano, líder do grupo, conta o avistamento de um enorme objeto que chegou a tapar uma parte do céu da cidade. Eu vi aquele movimento das pessoas em frente ao Cine Palácio, apontando para o céu. Nesse momento eu corri até a esquina da rua Nossa Senhora de Sion. Tamanho foi o meu espanto ao observar um objeto imenso que vinha em nossa direção, em direção às palmeiras da praça. E eu procurei um lugar mais obscuro, um lugar mais escuro para uma observação melhor. Quando eu percebi o tamanho do objeto, era um Zeppelin. O objeto deveria ter uns 30 metros de comprimento por 15 ou 18 de diâmetro. Parecia um casco de navio. Aliás, o objeto dava a impressão de que fosse um navio mesmo, um casco desgastado pelo tempo, uma coisa enferrujada com umas manchas de ferrugem. Neste momento eu fui observar as pessoas e percebi pessoas subindo nas palmeiras imperiais. Estava baixíssimo. Ele cobriu mais ou menos um terço do céu, o céu estava estrelado. Ele cobriu mais ou menos um terço do céu daquilo que nós estávamos observando, aquela parte do céu que nós estávamos observando. As pessoas começaram a entrar nos carros, em Fusca, 10 pessoas, 8 pessoas dentro do Fusca para observar o objeto e seguir. E não só na praça, como muitas pessoas de campanha observaram esse fenômeno, que até hoje eu digo que foi um dos maiores fenômenos ufológicos, não só de campanha, mas também da nossa região. Encontrei essas pessoas, todo mundo conversando, o que era aquilo que tinha passado no céu, parecia um zeppelin ou alguma coisa. Aí eu parei para conversar também e ver o que estava acontecendo, porque eu já tinha visto aquilo que tinha passado e não sabia nem o que era. Aí a gente estava ali na esquina conversando, quando ele teve um sentido assim, o que passou que eu vi foi para lá. E a esquina é aqui, e esse sentido assim. E a gente estava conversando na esquina, aí quando vieram 3 luzinhas de lá para onde ele foi, e vieram 3 luzinhas, assim, zum, 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 e formaram um triângulo bem em cima da cabeça da gente. Um triângulo. As luzinhas, quer saber a cor? Era a cor natural de luz, era amarelo, prateado, sei lá que cor, uma cor natural de luz. E formaram um triângulo no céu. E ficaram assim, ó, nem 1 segundo ou 2, sei lá, não deu para contar. E formaram de novo uma filinha, as 3 luzinhas, zum, zum, e foram para aquela posição. E foram embora, as 3 luzinhas. Time check. São Tomé das Letras, conhecida pelo seu ar de mistério, encontra-se a mais de 1.700 metros de altitude. Muitos acreditam na energia curativa de sua composição geológica e outros veem nessas serras um ponto de manifestação de seres extraterrestres.
Oriental Luiz Noronha pesquisa São Tomé há mais de 30 anos e se radicou na cidade. Já publicou alguns trabalhos paracientíficos e de cunho místico. Em 26 de março de 96, Noronha flagrou a passagem de um possível objeto voador não identificado logo ao cair da noite. Aquele dia eu estava filmando o pôr do sol. E havia um pôr do sol muito bonito aquele dia. Quando eu olhei no céu, vi uma pequena, parecia um charutinho, tá? Eu notei que estava andando. Aí simplesmente eu virei a câmera para o lado onde estava aquele objeto e continuei a filmar. Olha, São Tomé das Letras, nesses 30 anos que eu estou rondando a região aí, realmente eu tenho presenciado muitos fenômenos ufológicos e fenômenos luminosos. E diferenciou muito da cidade de Cruzília, que lá eu nunca tinha observado no céu fenômenos, né, como aqui em São Tomé das Letras. Realmente o fenômeno existe. Em Cruzília, grandes círculos apareceram subitamente neste morro que pode ser avistado de várias partes da cidade. O capim cresceu de forma anormal com o surgimento súbito de muitos cogumelos totalmente desidratados. Interessante foi o grande granizo que caiu em Andrelândia em 8 de março de 93, a 1 quilômetro da cidade, e resgatado por membros do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do Alto Rio Grande. A pedra desceu do espaço soltando um silvo e abrindo uma pequena cratera. O céu estava sem nuvens e o tempo muito quente, quando o corpo precipitou-se perto de 15 pessoas que trabalhavam em uma olaria. O objeto é frio e, retirado do freezer, passa do estado sólido diretamente ao gasoso, sublimando, tratando-se ao que parece de gás solidificado. Exalava um forte cheiro parecido com o de massa de pão fermentada. Como vem ocorrendo cada vez mais em todo o mundo, os fenômenos no sul de Minas não são meros avistamentos. Casos de abdução, que já se tornaram clássicos da ufologia, caracterizam a região como um campo importante de pesquisas. Alguns deixam evidências físicas, como o sequestro de Arlindo Gabriel dos Santos em Baipendi. Os objetos que pousaram antes do sequestro foram fotografados pela testemunha. Um deles, que segundo Arlindo se parecia com uma piorra, aparece na ampliação com uma espécie de hélice ou girândola na parte superior. O outro transformou-se em uma nuvem de fumaça ou névoa ao fundo da planície. O artefato maior trazia em seu interior alguns seres, sendo um deles do sexo feminino. Deixou no chão marcas visíveis, das quais foram tirados moldes em gesso. A modesta máquina fotográfica da testemunha teve o mecanismo interno de disparo coberto com uma espécie de fuligem, aparentemente uma reação química. O embornal de pano que Arlindo trazia consigo foi reencontrado no local do sequestro, contendo estranhos caracteres, posteriormente identificados como formas hebraicas arcaicas. Geraldo Simão Bichara também foi vítima de uma abdução. Seu caso é peculiar por ter ocorrido exatamente dentro de instalações militares, a Escola de Sargento das Armas, ESA, de Três Corações.
Em 1962, quando eu prestava o serviço militar na Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, em uma noite, mais precisamente no dia 26 de agosto, às 0 horas, eu iniciei meu trabalho de guarda no Paiol das Munições. E foi nesse momento que houve uma interrupção na energia elétrica, ou seja, acabou a luz na cidade inteira, e aonde eu estava, e nas imediações, estava tudo escuro. E foi nesse momento que surgiu acima da minha cabeça uma espécie de um holofote muito forte, uma luz azul bem clara, e a qual me paralisou. E essa luz a gente poderia observar que ela tinha uma circunferência de uns 12 metros no solo. E eu tentei dar um tiro de alarme para avisar os outros colegas meus, guardas que estavam no corpo da guarda. Não consegui, porque estava imóvel dentro daquela luminosidade, como dentro de um bloco de gelo. Tentei a correr, a gritar, mas não consegui. Tentei a correr, mas não conseguia. Porém, só funcionava a audição e a visão. Foi onde eu pude perceber que as portas da engenharia do Exército faziam uma vibração muito grande. Os cavalos que estavam fechados nas baias também tiveram alteração muito grande. Eles relinchavam e chegaram até a arrebentar as correntes das baias no peito, tentando fugir da baia, onde escapuliu muitos cavalos. E eu voltando, mesmo imóvel, eu conseguia ver acima de mim, à frente, uns 6 metros e uns 5 metros de altura, uma espécie de uma formação de uma névoa e um formato de um caracol, e que ficou aquela nave, aquela formação um instante, e quando eu observei já estava tomado naquele mesmo lugar um objeto marrom, por qual desceu 2 escadas, espécie dessas escadas de circo, e por onde desceram 2 tripulantes, e um deles me pegou pelo braço, com o fuzil e tudo, dentro daquela luminosidade, enquanto o outro, de uma estatura um pouco mais alta, fazia uma espécie de vigília, com uma patrulha naquelas imediações ali onde nós estávamos. Quando um desses seres me pegou pelo braço, eu olhei onde seriam os olhos dele, que na verdade não eram olhos, tinha apenas dois buracos escuros, e eu percebi sair uma espécie de uma chispa, umas pequenas faíscas do olho dele. Eu praticamente perdi a consciência, e foi no momento que ele me pegou pelo baixo do braço e pegou aquela escadinha que era coberta também com uma espécie de um brinco almoçado. Essa escada, esse tecido tinha uma cor de laranja, bem avermelhado. Ele puxou o degrau da escada até a altura da clavícula, e aquela escada subiu com nós dois para dentro do interior de um objeto. Esse mesmo objeto que estava parado a uns 6 metros de altura. E ela voltando e retornando ao solo, eu olhei no que seriam os olhos dele, tornei a perder a consciência, e aí ficou escuro, um bom tempo, até que eu recobrei a consciência. Eu estava já num outro lugar, com várias repartições, vários compartimentos, onde tinha muitas criaturas com uniforme, do mesmo jeito daqueles que desceram embaixo para me pegar. E por ali eu estava deitado sobre uma espécie de prateleira, e de onde saiu da parede daquele compartimento alguns objetos, alguns aparelhos, que espécie de uma ducha, e fez uns exames na cabeça e me incomodou muito, me senti muita dor por dentro da cabeça, e no momento que ele recolheu para dentro da parede, apareceu um outro maior, espécie de um alto-falante,
com uma tela na frente, aí refrescou a cabeça e voltou assim ao normal, eu estava sentindo bem à vontade. Foi onde eu tive a oportunidade de observar, de perceber algumas coisas que eu vi dentro daquele compartimento. No momento que eu estava nesse compartimento, eu pude observar o meu fuzil em pé, à minha frente, ao canto esquerdo, e percebi também que estava um ambiente assim muito frio. Foi gelando, como se eu estivesse dentro de uma cama frigorífica. E nesse momento também começou a surgir um cheiro muito forte, espécie de amônia ou amoníaco, e quase eu fui assim, perdendo a consciência novamente, e foi no momento que eu vi do lado esquerdo um visor de uns 40 centímetros por 60, e onde tinha apenas um caractere, um sinal de mais em alto relevo, ou seja, uma cruzeta preta acima desse caractere. E do lado direito, um outro visor de uns 80 centímetros por uns 2 metros, pelo qual, através desse, eu pude verificar várias criaturas transitando, porém tudo em silêncio. Na medida que aquela localidade foi esfriando e foi aumentando aquele cheiro de amônia, eu fui, não sei se senti mal, o que aconteceu, me apareceu uma substância na boca, uma coisa viçosa, muito amargo, e eu pedi água para um daqueles tripulantes para poder lavar a boca, a qual não me deu atenção nenhuma, e eu fiquei um pouco agressivo e pensei em descer daquele local que eu estava. Eu acabei caindo no chão e com muita dificuldade, deitado, eu procurei pegar o meu fuzil, que eu me vi assim, quase na obrigação de pelo menos pegar a baioneta de fuzil, que eu estava com a baioneta calada, e eu não consegui sequer desencostar o fuzil da parede, segurando pela bandoleira. E foi no momento que esses 2 tripulantes chegaram perto de mim e acenaram, pedindo para que eu entregasse o fuzil para ele, não com palavras, mas apenas acenando. Eu fiquei agressivo, até acabei xingando ele, não quis entregar a arma, e eles saíram um pouco. E naquilo que eles saíram, eles voltaram em 3. Um outro tripulante com um uniforme cor de mel, porém com mais aparência humana, mas muito branco, sem cabelo, sem sobrancelhas, e estava no meio desses 2. E um detalhe que eu observei é que quando eles chegaram e quando eles saíram, eles andavam sempre com o ombro colado um no outro. Ou seja, esse que estava com um uniforme diferente estava no meio e os 2 com uniforme cor laranja nas laterais. Essa criatura que estava no meio, pela simples aproximação dele perto de mim, só dele olhar no meu rosto, eu já fui entregando o fuzil para ele, sendo que antes, os 2 primeiros praticamente tinham insistido para que eu entregasse ou fizesse a entrega da arma para ele. E eu achei interessante que pelo simples fato já me deu assim, aquela vontade de fui entregando sem ele falar, sem ele pedir. E no momento que eu entreguei, passei a arma para ele, um desses que estava uniformizado com uniforme cor laranja, ele chegou perto de mim, eu olhando novamente onde seriam os olhos, bem no rosto dele, e aí apareceu as mesmas chispas, os mesmos rabiscos de luzes, e perdi a consciência novamente, tornou tudo escuro, e quando eu recobrei a consciência, eu já estava cambaleando no corpo da guarda, de onde
tinha me pego antes e que eu pude observar já uma espécie da retirada deles. As escadas já estavam voltando para dentro do objeto, as duas escadinhas, sendo que o da direita penetrou no objeto primeiro e o da esquerda atrasou um pouquinho. E sumiu aquele aparelho daquela localidade, reaparecendo na mesma imediação um outro objeto bem maior, também marrom, e passando e acendendo ou clareando aquele holofote muito forte. Novamente os cavalos tendo muita alteração, as portas da engenharia dando as vibrações e os canoões metálicos que estavam guardados no barracão que estava para trás de mim, uns 40 ou 60 metros, também vibraram muito, chegou até a cair o canoão metálico do estaleiro. E foi aquela luminosidade clareando, passando pela veterinária, a farmácia, o potreiro, as estrumeiras, e a capineira, e até quando chegou no leito do rio, aproximou-se do rio, aí apagou aquele holofote daquele aparelho, daquele objeto, e retornou a luz na cidade na hora. Neste momento veio praticamente a meu socorro toda a guarda, ou seja, meus companheiros e o cabo da guarda, o sargento, a guarda completa, veio em meu socorro, mas correndo para me retirar daquele local. Eu tentei passar o serviço com alteração para o cabo da guarda, para o sargento, e eles me disseram, não, vamos embora, lá você explica, lá no corpo da guarda você explica, amanhã você explica isso, vamos. E eu fiquei assim um pouco assustado com eles, pensando que ainda era alguma coisa daquele acontecimento do objeto. E um detalhe que eu deixei na hora que eu vi aquela claridade, aquele objeto, de início, eu pensei que seria algum ataque, na época até pensei que seria um aparelho russo, naquele tempo falava-se muito em comunismo, essas coisas e tal, então os militares todos tinham ciência daquilo, então foi o que eu pensei de ser um avião, um aparelho de um país que não fosse daqui e um possível ataque. Tudo isso eu tinha assim, uma consciência de que eu sabia bem, estava bem ciente até o momento que essa luz pairou sobre mim. Depois só pude ter assim, um conhecimento total do caos, do acontecimento, através de uma regressão de memória. Todos aqueles que se dedicam ao estudo dos UFOs conhecem a cidade de Passatempo. O pesquisador Antônio Faleiro faz seu trabalho comparando aparições ufológicas com mitos do folclore brasileiro. Minhas pesquisas no município de Passatempo contribuíram muito para a ufologia no sentido de fazer a relação OVNIs e folclore. Foi aqui que eu consegui fazer esta relação, pesquisando as lendas e mitos da região. A lenda da Mãe do Ouro, na região do município de Passatempo, foi que me levou a descobrir a relação entre os OVNIs e folclore. Pois eu perguntava aos moradores rurais se eles tinham visto discos voadores, mas todos diziam que não. No entanto, falavam muito sobre a suposta Mãe do Ouro. Era uma bola de fogo que voava de uma serra para outra. A mula sem cabeça é uma lenda nacional e muito antiga, e nos mostra um OVNI pousado com o holofote aceso à frente. Já a mulher de branco é a visão de OVNIs em forma de cone ou sino, ou então um facho luminoso emitido pela nave em direção ao solo, dando a impressão de uma mulher vestida de branco dos pés à cabeça. Temos também o boitatá, que é uma lenda do norte, a cobra de fogo. E temos também o Mibaitatá, que foi descrito por Anchieta em 1560, que era um facho cintilante que perseguia os índios.
A foto que nós conseguimos fazer em 14 de junho de 1980 nos mostra uma nave-mãe que foi vista não só no Brasil, mas no Chile, na Argentina e na Rússia, e que tivemos a felicidade de fotografar. Já tivemos dezenas de contatos de primeiro grau aqui no município de Passatempo. Inclusive, em uma determinada vez, nós pudemos fazer contatos através de luzes com um OVNI que estava pairando acima de uma serra. Ele respondendo sempre na mesma sequência de piscadas que fazíamos com o farol de uma motocicleta. Eu vi um clarão dentro d'água e o companheiro falou para mim, sai daí que tem um trem diferente. Quando eu olho para cima, era um tipo de uma barca grande. Mas na mesma hora que ele estava distante, perto da gente, ele já estava distante muito longe. Estava bem longe. Ele era muito rápido. E nisso ela vinha surgindo, subindo e veio pro nosso lado. Aí nós fomos obrigados a correr dela. Ele entrou, ele atravessou por lá, entrou, veio naquele fundo que é banana ali, saiu no beco, do beco ele veio até aqui naquele poste ali, ó. A bonita e aprazível localidade de Córrego do Ouro, ainda um distrito, também está à beira das águas de Furnas. Aqui uma estranha luz é conhecida como o fogo da aldeia, que ronda as casas, segue os caminhantes e parece ser inteligente. João Geraldo da Silveira já avistou essas luzes por diversas vezes e conhece todas as histórias contadas. Faz mais ou menos aí uns 30 anos que aparece isso aqui, esse fogo. Portanto, daqui de casa mesmo, certas vezes a minha esposa já viu, nós já viu essa luz que ela vem, sai, por exemplo, dos matos e vem vindo, anda por aqui. Uma vez até ela, inclusive, apagou até a luz da cidade aqui. Aparece sempre ali pelas 11 horas da noite, meia-noite. Então quem conta isso várias vezes são os antigos, né? Ela saiu do lado aqui de Alfenas, veio vindo até uma senhora que, inclusive, ela está viva até hoje, que contou isso na cidade e não foi só ela também que viu, não. Foi diversas pessoas que viram. Ele foi na chave, deu uma volta no corredor e foi na chave principal da cidade e apagou a luz da cidade. Aí o fogo ali é assim, ele parece lá naquela casa velha ali do Juquinha, na Ponte Nova ali. Lá naquele morro, lá em cima, naquele matinho lá, ele vem descendo para mata abaixo. Vem vindo, ele chega naquela tapera ali, ele fica lá em cima da casa. Veio aqui em cima da casa do Joer, aqui na entrada aqui desse sítio. Veio no portão do Cláudio ali, da Gerarda, dentro do Córrego do Ouro. E veio no portão do Cláudio ali, na casa da frente. Depois ele entrou, ele atravessou por lá, entrou, veio naquele fundo que é banana ali, saiu no beco. Do beco ele veio até aqui naquele poste ali, ó. Aquele transformador da entrada ali que tem aquela caixinha. Ali ele acendeu um fogo muito grande, pegou debaixo, até as crianças até ficou com medo, correu para dentro. E depois ele subiu para cima, foi lá pro campo de futebol para lá no poste do Juvenal. Para a ufologia, um fenômeno assim é chamado de sonda, já que a luz se comporta como se estivesse observando, pesquisando, fazendo prospecções, talvez teleguiada por uma tecnologia capaz de fazer isto. Uns falam que é mãe de ouro, outros falam que é assombração, né?
Então assombração não é, né? E outros falam que vamos até achar engraçado a arma perdida. Os mais antigos sabem de diversas aparições do fogo da aldeia nos últimos 40 anos. Eu até não lembro, mas havia esse fogo, corria muito de medo, outros até cercavam no caminho, fazia aquele calorão, abaixava no freguês, o freguês tentava acender um fogo, mais ele queimava, apagava o fogo, ele acarmava, tornava a acender o fogo, ele esquentava a pessoa, o fogo precisava apagar o fogo, porque senão ele queimava a pessoa. Quando o fogo descia sobre ele acendia a lanterna, o fogo esquentava mais. Aí abaixava nele, esquentava, precisava apagar a lanterna. Aí apagava e saía correndo. Ele acompanhava desde até uma altura, depois ia embora, sumia. Mas na mesma hora que ele estava distante, perto da gente, ele já estava distante, muito longe. Estava bem longe. Ele era muito rápido. Ele vinha numa altura baixa, de 1,5 m, 2 metros. E vinha de diversas cores. Ele vermelhava, verdeava, clareava e vinha vindo, suspendia, descia, e vinha vindo para o lado da gente. Ele chiava assim, ele tinha um chiadinho. E o povo falava que isso era um batatá, como o povo diz, eu nem sei o que é isso. Que de primeiro existia o tal de batatá, que queimava um pau, uma coisa, assustava muita gente, no outro dia ia lá na árvore, estava do mesmo jeito. Outro que atestava as manifestações do fenômeno conhecido de todos da pequena cidade era o falecido seu Bebé, que inclusive chegou a se aproximar de uma sonda com mais 3 companheiros. Veio o irmão que morava na roça e ele chegou lá e falou assim: vamos ali que tem um fogo debaixo de uma árvore. E nós saímos e fomos, e estava mesmo, e nós rodeamos, escuramos em roda dele lá, e ele ficou no meio e nós fazemos a roda. Bem tempo. E ele não saiu, e nós também paramos. E, de repente, ele saiu e nós não viu. Ele passaram no meio de nós. Já estava debaixo dessa estrada aqui. Aí sumiu. Mais ou menos no escurecer. Ele estava zanzando ali, eu falei, achando que era aí uns namorados que estavam com lanterna, essas coisas. E eu vi, ele estava no barranco, pertinho mesmo. O barranco está lá até hoje. Eu ainda cheguei, ainda caçoei e falei, nada, não mudou de lugar. Ficava só isso, grande. Aí demorou bem, aí ele saiu, vinha vindo os outros colegas para estar descendo, ele foi, voltou, desceu, onde tinha um cordinho assim, eu fiquei para cá e ele no meio de nós. Eu vinha da roça, e vinha com o papai, o tio Bebé e as minhas irmãs. E aqui logo na saída do corredor ali, debaixo de um pé de maroleiro. Aí nós vimos, aí eu falei pro papai, o que é aquilo ali? Ele falou, isso aí é algum viandante que tá passando aí e tá descansando, né? Aí nós chegou, conversou lá com ele, não saiu nada. Aí nós vinha perto aqui na saída aqui, na casa do tio Bebé. Aí nós falamos pra ele, voltou lá. Aí voltou eu, o tio Bebé, o compadre Ramiro tava junto também. A hora que nós fomos chegando, aí ele virou uma bolona, grandona. Aí o compadre Ramiro falou assim, gente, vamos correr. Eu falei, não precisa correr. Aí ele apagou. Diz o compadre Ramiro, fala que ele viu um vulto, que saiu um vulto do pé de maroleiro, né? Depois aí nós vamos embora, quando nós chegou aqui, que tinha uma antiga Mataboa ali, ele estava lá no Trabanda do passo do Aldir do Turco. Ao início da década de 80, o grupo de ufólogos do então Centro Varginhense de Pesquisas Parapsicológicas realizou uma série de vigílias e medições em Córrego do Ouro. Uma sonda para detecção de variações eletromagnéticas foi instalada. Constatou-se a ocorrência regular de emanações de gases em um sítio próximo da cidade com efeitos luminescentes. Porém, os relatos sempre foram bastante incisivos. Eu estava pescando
uma vez, estava pescando, eu e o companheiro. Mais ou menos às 8 horas, 9 horas da noite, eu vi um clarão dentro d'água. E o companheiro falou para mim, sai daí que tem um trem diferente. Quando eu olho para cima, era um tipo de uma barca grande. E aquilo suspendeu para cima, transformou uma bola de fogo e virou um tipo de uma lancha. E aquilo foi jogando fogo para baixo, foi jogando fogo para baixo. E aquela bola de fogo foi suspendendo e caindo, como se fosse uma cinza que o senhor joga para cima. Que foi caindo. Quando vê, sumiu. Aí saí para a beirada da água, distância mais ou menos uns 50 metros, mais ou menos. Formou, igual seja um prato mais grande, aquele foi subindo para cima, foi subindo e sumiu. Meu pai, que é mais velho que eu, do outro, que é um homem antigo, morreu com 84 anos, e já conhecia ele há 70, 80 anos atrás. Meu pai contava demais dele. Meu pai trabalhava, saía quando era de noite, vinha do serviço de noite, que antigamente corria mantimento, ficava até tarde da noite correndo mantimento. Então ele vinha e encontrava com ele nas estradas. Mas ele nunca teve medo dele, não, nunca cismou de cisma, não, porque nós estamos acostumados com ele por aí. Nós fomos caçar e à noite. Aí de repente surgiu uma tocha assim pra cima na capoeira. Aí aquela tocha subia, de repente ela baixava e diminuía, né? Quando vê, ela tornava aquela tocha e começava a aumentar, né? E dando aquela claridade grande, né? E nisso ela vinha surgindo, subindo e veio pro nosso lado. Aí nós fomos obrigados a correr dela. Porque ela vinha assustadora, né? Assustando a gente. Nós saímos daqui do Corvola, é meio escuro, né? Quando chegou lá perto daquela ponte, aí apareceu o fogo no meio da rua, no meio da linha lá, ó. Aí nós não tinha como passar. Aí eu comecei a rezar. E ele desapareceu, foi minguando, porque o fogo era muito grande. Aí, e foi muito de repente que apareceu aquilo lá, nós não sabíamos como fazia, era só eu e o irmão meu. Aí ele eu começar a rezar, aquele trem foi desaparecendo devagarzinho assim, foi minguando e ficou pequenininho. Muitas vezes mesmo. Eu vi assim, ele transformar numa canoa. E vi ele balancear, assim, muitas vezes. No céu? É, assim, não, no alto, assim, não é no céu. É bem, assim, baixo, mas de distância longe, assim. E ele transforma numa canoa, ele transforma numa... Eu vi muitas vezes, né? Isso, ali embaixo parece demais isso. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Não sei por que essa família mentiu. Por que essa família mentiria? Para você entender exatamente como tudo aconteceu, nós viemos aqui de dia. A estrada é essa aqui. Uma estrada vicinal na zona rural de Iturama. E eles começaram a avistar as luzes por volta das 10h05 da noite. Vocês avistaram as luzes quantas vezes? 3 vezes, é isso? 3 vezes até chegar à mata, a gente viu ela extremamente enorme. Quando eu olhei para cima, bem no rumo da copa daquela árvore lá estavam as luzes, quietinha. Por baixo, um tipo de um anel, um vazamento de luz. Então a gente continuou, todo mundo observando, e meu pai pediu pra gente fechar o vidro do carro, né? E eu pensei, vou segurar no volante do carro, que o meu pai olha para trás e certifica se a gente tá vendo realmente um OVNI.
Eu fui anestesiado pela mão esquerda quando eu enfiei a mão na porta para fechar a ventarola do carro. Eu senti aquele tipo de uma agulha no dedo. Só que assim que isso foi no dedo, saiu nos meus pés. Eu fiquei imobilizado e medo de o carro talvez encapotar ou sair da estrada, que é a estrada de fazenda com um barranco. Eu pus as duas mãos no volante e já fui atacado por um cheiro diferente. Foi quando eu olhei e eu vi o rosto, né, de um ser extraterrestre. Segundo João Caiana, todo esse processo demorou apenas alguns minutos. Quando ele acordou novamente, seu carro estava a cerca de 200 metros de altura, levitando. O carro estava levitando, você estava subindo, conseguiu ver isso? Subindo e rápido. Rápido, eu senti ser chupado. Carro e tudo, a família toda? Tudo, o veículo no volante. E da mesma forma que eu senti ser levado, eu assisti tudo novamente voltando para a terra. É um aparelho muito perfeito, uma construção incalculável em beleza e acabamento, muito branquinho, né? E toda acesa. É uma delícia. Eu tive condição de ver alguma coisinha muito pequenininha, muito pouca, mas se fosse para mim escolher entre planeta Terra e planeta deles, eu ficaria com deles. No interior da nave, poucos lembram o que exatamente aconteceu. Que parece que a gente estava amarrado, pé e mão, imóvel. Eu às vezes tentava levantar o olho para olhar para frente e ver onde a Lavínia estava, eu não conseguia. Meu pai em pé, a minha mãe como se ela tivesse amarrada o braço, abraçado à perna, eu com as pernas esticadas e com as mãos atadas no rumo do joelho, né? E a nossa amiga olhando por janela como se ela estivesse olhando por nada. A Lavínia deitada em cima de uma maca, tipo essa de hospital, e dois seres bem próximos de nós. O mais impressionante nesta história toda é o depoimento da neta de João Caiana, Lavínia, de apenas 4 anos de idade. Ela lembra com detalhes tudo o que aconteceu. A minha mãe estava agachada, aí meu avô estava em pé e a minha avó estava debaixo na mesa e eu estava em cima da mesa. Quantos amiguinhos que é? 2. Um grande que tinha um olhão e o pequenininho que tinha um olhinho. Segundo a filha Magui, todos os membros da família Martins tiveram um chip colocado no corpo. Foi como se fosse uma bolinha de mercúrio, bem pequena, da cor de um metal. O carro foi deixado exatamente aqui nesse local, próximo a esse matabu. E assim que ele tocou no chão, ele rodou, normal, funcionando, engatado, eu desci. Fechando aquela curva embaixo ali, foi que é onde a gente tornou a ver novamente o aparelho. E segundo João, foi exatamente aqui neste local que a nave desceu. Mas quais são os vestígios? Simples. As pedras daqui, naturalmente, desta cor, depois do ocorrido, ficaram assim. Pretas de um lado, da cor natural de outro. O trauma que veio depois abalou profundamente a família Martins. Hoje, João e Magui não têm problemas em falar do assunto. O mesmo não acontece com a esposa de João, Rosa Martins. Eu, como ser humano, jamais conseguiria eliminar isso da minha mente. No meio de tanta gente, por que nós fomos escolhidos? Eu até hoje, eu não consigo, gente, por mais que eu queira falar, dar uma entrevista assim, calmamente, pacífica, eu não consigo. Faz o bem para as pessoas, preguem a paz branca, porque os seres do vosso planeta estão precisando de ajuda e aproximação. Essa é a mensagem deles pra gente. Ô Paulo, você que esteve lá no local, Tá feio? você acredita nisso? Você acredita que essa família esteja falando verdade? Ratinha, é duro você imaginar que uma família, 4 pessoas e mais uma amiga que ela não quis
dar depoimento, porque o pai é um evangélico e proibiu ela tocar no assunto, ele tem medo de tocar no assunto. Você imagina que 5 pessoas contem a mesma história e mais uma criança, né, de 4 anos, que na época tinha 3 anos de idade. Não tinha como treinar uma criança para contar uma história dessa. Não tem, porque eu peguei assim. Você vê que eu fiz entrevistas em vários locais. A única coisa que me deixa meio estranho aí como é que ele ia falar que os seres falaram de paz, por exemplo, falaram em que linguagem? Então, como é que falaram com a menina? Conversaram, a menina me conta a história que eles conversaram. Eles não conversam pela telepatia, segundo a menina. Não conversam? Não abre, conversam através da mente. Eles conversam. E conversaram com a menina? A menina falou assim, mas eles não, eu perguntei, mas eles não mexiam a boca? Ela falou, não, ele falava comigo e não falava nada. Ela falava assim, ele falava comigo e não falava nada. Ela chamou assim, os seres do pratinho tampado, ela chama. Porque a nave, ela viu a nave, segundo ela, de um prato em cima do outro. Então ela chama de pratinho tampado. Quer dizer, o que mais me impressionou foi a criança. Porque eu não acho que os 3, um pai, é um senhor, um eletricista, uma pessoa conhecida na cidade, uma pessoa de uma classe média baixa, não é uma pessoa não almeja nada, vai pegar a mulher e se expor, porque eles estão desde janeiro, desde Bom, nós vamos tentar trazer a família para cá para contar alguns detalhes, porque eu acho essa história tão fantástica que era importante vir para cá. E eles fizeram regressão, e na regressão eles contam a mesma história. Se você não parar de falar, quem vai fazer a regressão, nós dois, já acabou o programa, vai meia hora. Boa noite, Brasil! Vem aí a Hebe Camargo! Seu João Caiana, como é conhecido, é eletricista. A mulher, Dona Rosa, professora. No dia que mudou a vida deles, o casal estava acompanhado da filha, da neta e de uma amiga da família. A gente vinha da fazenda. Logo que saiu, eu parei numa porteira e eu vi uma claridade. Aí na frente, assim, em sequência, espaço curto. Eu parei numa tabu para mostrar para elas que não era avião. Que eu olhei, ele já estava assim, após as árvores, né? Ele estava bem em cima. Trocou a temperatura de calor intenso, eu passei a ter frio e muito frio. Eu não vi a terra, eu só vi a copa dos eucaliptos, que era um eucalipto muito antigo e que não tinha como eu estar no chão e olhar a copa daqueles eucaliptos. Depois que foram levados, ninguém lembra de mais nada. Para descobrir o que aconteceu durante os 50 minutos que ficaram sequestrados, todos passaram por regressão com especialistas. E na regressão consta uma cirurgia na cabeça da minha filha, fez uma coleta de sangue na perna esquerda da minha mulher, a minha neta foi furada assim, parei com a coluna aqui, no pezinho. Logo depois, uns tempos, eu vi 3 na porta do meu quarto, que é os 3 que teve com nós, que é uma raça. E eu ainda queria morrer de apavoramento, porque o meu negócio é proteger a família, era isso. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Nós estamos aqui no Hotel David com a Mônica Guidorize David, né? Ela é uma das proprietárias aqui junto com a mãe dela, né? Isso. Administram aqui o hotel. E a gente estava conversando sobre os fenômenos das luzes aqui em Arceburgo, Minas Gerais. Exato. E ela contou um caso bem interessante que ocorreu entre 1977 e 1979. Conta pra gente aí essa história, como é que foi o avistamento? Bom, na época eu era adolescente e a minha mãe exigia que a gente chegasse em casa até às 10 horas da noite. Então esse horário que eu estou falando vai ser mais ou menos entre 9h30 e 10 horas da noite, 15 para as 10, digamos assim. Eu estava subindo com um namorado que é daqui de Arceburgo, o nome dele é Mauro Caruzia, e estávamos aqui na esquina da frente, onde é Alcance. No que nós fomos despedir para eu vir embora para casa, tinha um clarão muito grande lá no céu, em frente a gente, não é? E de repente fez a luz, foi-se embora.
Apagou ou... Não, foi. Ela saiu andando, voando. Foi embora. Rápido ou devagar? Rápido. Muito rápido. Uma vez só. É uma coisa impressionante. É como se... E a cor dessa luz, como é que é? Amarela. Amarelada? Assim? É. Amarela? Amarelada. E essa foi a primeira vez que você viu ou teve alguma outra ocasião que você chegou a observar? Em Erceburgo, eu só vi essa Só ocasião. essa vez. Em algum outro lugar você chegou a observar? Sim. Aí eu já tinha terminado a universidade, então tem que ser acima, mais ou menos 1985. Eu estava viajando de Ubatuba ou de Caraguá para São Paulo, na altura de São José. A gente... São José dos Campos. Nós estávamos indo de caminhonete, que é uma posição mais alta, só o motorista e eu. Quando a gente ia levar material de construção e estávamos voltando bem tranquilo. Foi um domingo bem tranquilo. E aí vi de longe vindo essa luz, passou, nós estávamos na estrada, ela passou como se fosse no pasto, assim, né, no terreno, do lado de lá, mas a jato mesmo. Eu ainda olhei para trás aquilo, sumi, aí comentei com o meu amigo motorista, você viu isso? Ele falou assim, sem comentários, porque foi muito esquisito mesmo. Né? Ele não quis nem comentar a respeito do assunto. Bem interessante. E assim, essa luz que você viu passando rápido em São José, era pequena ou grande? Não era do tamanho dessa, é diferente. Essa daqui era grande e lá era pequena. E eu posso até dizer que eu acho que eu vi, era um bloco de 3. Ah, três luzinhas juntas. Independentes, assim. Entendi. Certo? Uma atrás da outra? Não. Enfileirado. Como se fosse enfileirado, assim. 3 luzes. E aí ficou sem comentário, mas são essas duas... Que te marcou bastante. Marcou a ponto de não esquecer, não é? Então, queria agradecer a Mônica aqui pelo depoimento dela e queria deixar registrado também que nós fomos muito bem acolhidos aqui no Hotel David, pela mãe dela, a dona Cecília, né? E pela Mônica, também todos os funcionários aqui são muito atenciosos com os hóspedes. Obrigada. A gente está andando aqui pelas ruas de Erceburgo e aí topamos com essa esquina aqui, esse prédio verde. Se você quebrar o seu disco voador, já tem um lugar aqui, ó. Reparo e manutenção de disco voador. Mas vamos continuar andando aqui, ver se a gente acha alguém que já viu OVNI também aqui na região. Vem comigo. Meu nome é Nilce Stock Luz. Eu nasci aqui próximo de Erceburgo, mas fui criada numa fazenda, num sítio, na fazenda Itiguaçu, que é município de Monte Santo de Minas. E há uns 30 anos atrás, a gente estava passando próximo de uma escola, que inclusive essa escola já não funcionava mais. Lá na fazenda, é chamada de Gatos lá. Tinha uma luz, que era uma luz assim, parecia um foco vertical, mas muito forte. Eu acho que era um portal, calculo eu, ou coisa assim. Eu queria ir, porque eu nunca tive medo de nada. Eu chamei o pessoal que estava junto, que tinha mais um grupo, nós estávamos em 5 pessoas. Ninguém quis. Todo mundo ficou com medo. E eu achei muito interessante essa passagem. Que tamanho que era? Olha, eu calculo... Era bem grande, como se fosse um holofote mesmo, sabe? Uma luz gigante. Como se fosse um portal mesmo. Azul? Azulada. E como que sumiu? Não, daí logo a gente... Porque como ela estava num alto e a gente estava assim, num lugar também mais alto, mas a gente ia passar por um, né? Por um vale. Por um vale. Daí a gente entrou ali, o pessoal não quis ir até lá e eu sozinho não tinha como ir. Daí a gente não viu mais. Histórias de Mãe do Ouro. Você já ouviu alguma coisa aqui em Erceburgo? Não. Mãe do Ouro, essas lendas que o pessoal antigo contava? Não. Foi só essa vez mesmo que você viu algo diferente? Sim, foi essa vez que eu vi algo diferente. E a espiritual, igual a gente estava conversando agora há pouco, eu vi várias. Aqui próximo de Erceburgo tem um sítio, não vou falar o nome, porque...
Mas o sítio também, lá acontecia muitas coisas, tipo o trator pegar fogo sozinho, de repente depois vira meu marido ficar mediunizado e vira uma pessoa e falar que tinha colocado fogo no trator porque estava mexendo nas coisas dele, estava mexendo nas palhas de milho, nem palha tinha lá mais. Outro dia aconteceu da gente encontrar na pia da cozinha um bolo de cabelo comprido, um cabelo preto comprido, também não foi colocado lá. Então é um sítio que eu cheguei a ver luzes lá também. Como é que foi essa experiência? Essa das luzes, eu estava na varanda, quando de repente veio uma luz gigante, tinha uma matinha para o lado de cima, iluminou toda a matinha e daí desapareceu. Essa eu vi desaparecer. Iluminou e apagou. Isso foi quando? Isso daí já está fazendo uns 25 anos por aí. E lá nesse lugar eu tinha um pouquinho de receio. Hoje você não mora mais para lá? Não. Hoje eu moro aqui em Erceburgo. Na cidade mesmo, né? Moro na cidade, morei muito tempo em São Paulo e estou retornando agora. É o seguinte, eu quero falar a respeito de um avistamento que eu tive, eu e minha esposa. E eu quero compartilhar porque eu achei uma coisa assim muito bizarra, sabe? É o seguinte, eu estava deitado com a minha esposa na cama, com a janela aberta, no verão passado agora, eu não me lembro se é entre dezembro ou janeiro, por aí. E de repente a minha mulher falou, lá, correndo, sabe? E eu fui olhar, estava vindo umas bolas no céu, do tamanho de uma lua. Eu não vi direito, que eu vi só no lance da janela. Minha mulher viu mais, que ela entrou na frente, na janela, e viu ela passando. Mas era uma coisa muito estranha. Eram umas bolas, eu não sei precisar quanto, entre eu e minha mulher, um acha que é entre 7 e 8, outro acha que é entre 11 e 12. E elas viajavam juntas, numa sincronia perfeita. Parecia até que tinha uma haste interligando elas. Haste a qual a gente não viu. E elas não possuíam luz própria, tinha a cor de uma nuvem, assim, do tamanho de uma lua, cada uma. E elas viajavam numa altura de um avião voando bem baixo. Não tinha altura de satélite, não. A gente estava enxergando assim, tipo um avião voando baixo, e na velocidade também de um avião voando baixo. Foi muito rápido o que a gente viu. E não emitia ruído nenhum, porque se emitisse algum ruído, a gente teria visto, teria ouvido, porque a altitude permitia, nem barulho de motor, nem deslocamento de ar, de nada, ruído algum. E eu resolvi até fazer um esboço aí, sabe? Não tinha luminosidade também, era como se fosse da cor de uma nuvem branca, só que redondinha, perfeita, sabe? E aí eu resolvi compartilhar isso com vocês. Elas viajavam numa sincronia perfeita e eu procurei, até com engenheiro aeronáutico, com pessoas entendidas da área, para saber se existia alguma tecnologia inerente a isso, porque a gente não conhece tudo, que a tecnologia caminha a passo largo, né? E eu até fiz aqui um esboço para tentar explicar. Porque falando assim não é muito... E a quantidade também de que a gente pôs também foi mais ou menos, porque não deu tempo da gente contar quantas eram. Mas era mais ou menos isso aqui. Então, eram as 10 horas da noite, mais ou menos, sabe? Por aí, uma noite clara, não tinha nuvem, não tinha nada no céu. E aí eu resolvi compartilhar aqui, porque, sinceramente, foi muito estranho. Muito bizarro, uma coisa que não se explica. Não tinha luz, não tinha ruído, é muito diferente do que a gente vê normalmente por aí. Foi um final de ano, ok? Eu já tinha o costume, naquela época, eu já vinha fazendo isso há uns 4, 5 anos consecutivamente,
assim que acabava o Réveillon, no dia 1º de janeiro, eu pegava um ônibus lá em BH e, me mandava para a Serra do Cipó para fazer a travessia Lapinha da Serra Tabuleiro. Eu já tinha feito essa travessia várias vezes, já tinha passado e acampado no local onde ocorreu o fenômeno, algumas vezes também. E sempre foi muito tranquilo. Até aquele dia. Tava eu e um amigo meu. Esse amigo meu, ele é ateu. Ele não crê em nada assim espiritual, vamos dizer, né? A gente começou a travessia, acho que no dia 2 de janeiro. E essa travessia, galera, dá para você fazer ela, se você sair leve e com pouca coisa, em um dia você faz. Você sai de madrugada, você chega lá no final, lá na Pinha da Serra, no final do dia, e é possível. Mas é tipo assim, andando rápido, sem parar, é aquela correria. Não era o nosso caso, a gente estava planejando fazer uma viagem de 10 dias, parando e acampando ao longo lá da Serra do Cipó, e chegar com calma depois no nosso destino final, que era Tabuleiro, é uma vilazinha mineira aqui perto da cachoeira, é um lugar maravilhoso. E, como já falei para vocês, conheci isso tudo, né? Já conheci o local, era uma viagem que não tinha, teoricamente não haveria surpresas, assim. Bom, esse amigo meu e eu saímos cedinho do camping onde a gente tinha chegado no dia anterior, né? E começamos a travessia. Lá pelo, cara, 3º, 4º dia, não sei, já alguns dias aí para dentro da viagem, a gente chegou no local onde a gente tinha planejado de passar a noite, onde tem um rio, chama Rio Parauninhas, aqui em Minas, lá na Serra do Cipó. Só que essa parte do rio, ele está em cima da serra, okay? Você tem parte lá embaixo, aí você tem a cordilheira aqui, a crista mesmo, né? Aqui em cima tem esse rio. Bom, eu e esse amigo meu, o Breno, a gente chegou lá mais ou menos em torno de umas 4 da tarde, era horário de verão, 4, 5 da tarde, sei lá. E esse pedaço do rio que a gente tinha planejado de acampar é mais ou menos o seguinte. Você tem um pasto grandão, onde a gente tinha atravessado, depois você desce um barranco e você chega no rio. Nesse pedaço onde você desce o barranco para chegar no rio, o rio faz uma curva em U, algo mais ou menos assim, ok? Então o pasto está aqui, o barranco desceu, e aí você chega no rio. Como eu já conhecia o local, a gente tinha 2 opções para atravessar o rio e acampar na praia, que estava logo aqui, coisa de uns, talvez nem 20 metros, talvez uns 20 metros no máximo. E eu sabia que se a gente atravessasse logo descendo o barranco, a profundidade do rio ali chegaria mais ou menos no meio do nosso abdômen aqui, assim. Ou a gente tinha a opção de andar mais um pouquinho para cá e atravessar num desses braços do rio, para chegar aqui na prainha do mesmo jeito, onde a água era mais rasa. Ali o trecho era bem mais raso, dava para atravessar ali com a água tipo na metade, desculpa, na metade da perna, ok? Eu e esse amigo meu, por vibração de curtição, vamos atravessar com a água mesmo, ele já estava todo molhado, estava chovendo, então azar. Atravessamos com a água na cintura, carregando as mochilas, chegamos na prainha lá, botamos mochilas, montamos os abrigos, eram 2 barracas, cada um montou sua barraca, e depois a gente tinha levado uma lona dessas pretas de construção comum, como era época de chuva, para a gente poder ficar, cozinhar lá embaixo, fazer as nossas coisas, né, ficar abrigado ali mesmo do tempo, antes de não ter que ficar dentro da barraca o tempo todo. Beleza, chegamos lá, montamos as barracas, trocamos de roupa, botamos as roupas secas, fizemos um rango, comemos alguma coisa e ficamos lá, proseando. Isso aí já estava à noite já. A gente certamente não ia levar muito tempo para ir dormir. E eu e esse amigo meu, a gente estava sentado na areia dessa praia, né, próximo ao rio, quando de repente, galera, no barranco onde a gente tinha descido, acendeu uma luz azul, mais ou menos meio oval assim, um tipo de azul da cor da tela daqueles telefones celulares que tinha antigamente, sabe? Primeiro foi aqueles verde Nokia, depois eu me lembro que tinha uns azuis, eu até tinha um telefone desse,
oval assim, e acende aquela luz ali, tudo escuro, um breu miserável, né? Mas a luz acendeu onde estava o barranco. Ô, gente, o tempo todo, esse amigo meu, o Breno e eu, a gente achou que a gente estava lidando com pessoas, com gente. Até o desenrolar da história, o finalmente, a gente nunca sequer ia suspeitar que a gente estava lidando com alguma coisa que a gente não ia conseguir explicar depois. Acendeu a luz ali, eu olho para casa do Breno e falei assim, ó, tem alguém ali. E quem vai para o mato, quem já esteve no mato, sabe? Quando você está no mato, você encontra com pessoas, pelo menos esse é o meu, assim que eu faço, eu encontro com pessoas, eu quero, primeiro, me certificar de que aquelas pessoas não representam um risco para mim, ou seja, que não são vagabundos, nem marginal, nenhum bandido que está lá, e quero também que a pessoa saiba que eu não represento nenhum risco para ela, né? Então, o que aconteceu, a luz acendeu, gente, tem alguém ali. E tanto para o Breno quanto para mim, aquilo era a luz de um celular, era alguém com o celular sentado no barranco, apesar de que a gente não via a pessoa. Eu falei assim, vai, que esquisito. Aí eu virei e falei assim, opa, e aí, amigo, tudo bem? Esperando a resposta. Nada. A luz paradinha lá. Aí o Breno, opa, chega aí, a gente só tá acampando aqui, amanhã a gente tá indo, tá tudo tranquilo? Nada. Aí eu falei, ô, velho, essa parada tá muito esquisita, filho, porque por que o cara não tá falando nada? Será se ele deixou o celular ali e foi coisa? Aí o Breno falou assim, bicho, deve ser um campista que tá aí no pasto. Eu falei, meu irmão, a gente acabou de atravessar esse pasto aí, tem poucas horas. A gente tá no meio da serra. Quer dizer, se tivesse alguma barraca, alguém acampando, a gente possivelmente teria visto, cara. E ficou aquele negócio. Aí, como ninguém estava respondendo nada, e estava só aquela luz parada ali já há alguns minutos, eu achei isso muito esquisito, né? Óbvio. E eu pensei assim, a minha cabeça ainda na coisa que isso aí era gente. Eu pensei, isso deve ser vagabundo que tá... Porque lembra o seguinte, o rio tá aqui. A luz apareceu aqui. A gente estava olhando, então, para cá. A gente estava de frente, né, olhando aqui para essa direção. O que que eu achei que pudesse ser? Alguém tinha colocado aquela luz ali como chamariz, como algo para atrair a nossa atenção, e a pessoa, os bandidos, iam atravessar pela parte do rio, onde era mais raso, iam chegar aqui por trás da trilha e pegar a gente pelas costas na prainha. Porque você tem que entender o seguinte, você está no meio do mato, numa quebrada, você vê um negócio desse, você procurou contato, não respondeu, não houve resposta, você já começa a ficar grilado, e eu acho que a tendência natural é achar que, morando no Brasil, na Inglaterra eu não ia pensar isso, mas morando no Brasil, eu ia pensar, cara, isso deve ser algum vagabundo, isso aí vai dar merda. Nessa viagem, tanto o Breno quanto eu, a gente estava na vibe militar, a gente estava todo camuflado, essas coisas, e a gente não estava com lanterna acesa. Precisava de lanterna. Aí eu e o Breno voltamos mais para dentro aqui tinha um pasto, né? Tinha prainha aqui já era um pasto. Voltamos mais para dentro da vegetação, assim, e eu falei com o Breno, se isso for vagabundo, esses caras vão tentar dar a volta pelo braço do rio, atravessar onde é mais raso e pegar a gente de surpresa aqui. A gente não tinha arma de fogo, a gente tinha facão e faca. Aí, meu irmão, nessa hora você já imagina, né? Cada um tava com seu facão na mão ali e já pronto para ver que tipo de merda que ia dar. Eu falei com o Breno, fica aqui atrás dessa moita aí, eu vou voltar lá para dentro do pasto, onde tem uma parte de um pouquinho mais alta e dá para ver o braço do rio. Se sair alguém do braço, você não tinha vegetação, era tudo aberto, só pedra no chão. Se sair alguém dali, eu vou ver, eu dou um berro aí, te avisou, Breno, alguma coisa assim, a gente não vai ser pego de surpresa. Beleza. Fui lá pro pasto, me escondi lá atrás de uma moita lá, numa quebrada lá, e fiquei lá um tempo, que eu não sei dizer quanto tempo foi. Pode ter sido 5 minutos, podem ter sido 10 minutos. Para mim pareceu muito tempo, eu me lembro. E nada, cara, nada. Não saiu nada do rio, normal. Eu falei, bicho, isso tá muito estranho. Pensei comigo, né? Eu falei, vou voltar lá e ver se rolou alguma coisa. Voltei lá, o Breno estava escondido no mesmo lugar, a luz na mesma posição. Eu falei, rolou alguma coisa, aconteceu alguma coisa? Ele, não, nada. E nós dois, com aquela interrogação gigante na cabeça, né, meu? O que pode ser isso? O que é que está acontecendo?
De repente a luz mexe, ela se move, ok? Na hora que a luz se moveu, nós dois paramos de conversar. E aí é que foi o desenrolar da história. Isso tudo que eu vou contar para vocês aqui agora aconteceu muito rápido, questão de talvez nem 2 minutos. A luz se moveu e ela começou a descer o barranco, ok? Até então, galera, eu tava na cabeça que isso era gente. Eu pensei, esse maluco aí, seja lá quem for, ele vai descer com o telefone na mão e vai atravessar o rio com água na cintura. Até aí a gente já teve tempo de pegar a lanterna, bater o flash lá e ver qual que era, mas não foi isso. Isso eu pensei em questões de segundos, tá? Mas não foi isso que aconteceu. Quando a luz começou a se mover para baixo e ela chegou na próxima superfície da água do rio, ela ficou mais ou menos o que, uns 30 centímetros, um palmo assim de altura do rio. E ela veio voando, meu irmão, meus amigos, sobre a superfície do rio, não tocando a água, né, bem próximo à superfície do rio. Lembra quando estava na escola, no 2º grau, a gente estudava aquele negócio de movimento retilíneo uniforme? Ou seja, um objeto está percorrendo um trajeto, mantendo a mesma velocidade em linha reta, tá? E acontece o seguinte, a área era ampla, era larga, dava para essa luz ter ido para qualquer lugar. E ela começou a vir na nossa direção. Quando eu vi que ela não era alguém andando, porque aí você já conseguia ver melhor um pouco, que era realmente um facho de luz, que não emitia, não era nem um facho de luz, perdão, era uma luz contida, porque um facho é tipo uma lanterna, se acende, ela clareia uma área específica. Não, era como se fosse só um brilho azulado mesmo, de uma tela. Na real, o que parecia era um telefone celular voando em cima do rio com a frente virada pra gente. Se você me perguntar com o que se parecia essa porcaria que você viu, com isso que eu acabei de dizer, a tela azul de um telefone celular voando na nossa direção. E essa porcaria podia ter ido para qualquer lugar. Ela veio exatamente na nossa direção. Quando ela saiu da água do rio, que ela chega na praia, ela começa a ganhar altura, que até então ela estava sobrevoando a um palmo de distância da água. Chegou na areia, ela começa a ganhar altura, se elevar, mas vindo ainda na nossa direção. E aí, meu irmão, não tinha, nem eu, nem o Breno estava falando mais porra nenhuma, e a gente só estava esperando ver que diacho que era aquilo. Que coisa é essa? Porque você já não tem mais, você já não sabe o que esperar mais. Se eu tivesse visto alguém na água, seria uma outra coisa completamente diferente, mas é só luz voando. O Breno e eu, a gente estava debaixo da cobertura vegetal de uma árvore. Essas árvores do Cerrado, quem conhece o Cerrado, sabe que não são iguais às árvores da Mata Atlântica, gigantes, com a copa enorme e tal. É uma árvore, o quê? Uns 3 metros, 4 metros, vai, no máximo, alguma coisa mais ou menos desse tamanho. Quando a luz chegou onde a gente estava, ela já estava numa altura bem acima da nossa cabeça, talvez meio metro, 1 metro. Uhum. E a gente debaixo da cobertura, debaixo da árvore, mais acima, você já tinha inclusive alguns galhos, né, mais acima a copa mesmo da árvore. A luz faz aspiral ou espiral? Espiral, né? Eu sempre confundo essa palavra, espiral, né? Espiral, aspiral, acho que aspira. Espiral, eu sempre confundo aspiral com espiral. Espiral. Ela faz um espiral em cima da nossa cabeça. Quando ela deu lá umas 2 voltas, subindo, esse brilho azulado iluminou as folhas dos galhos, assim. Eu me lembro direitinho de ver as folhas azuis por causa do brilho refletido nela. Essa coisa deu, sei lá, umas 2, 3 voltas assim e sumiu tão misteriosamente quanto ela apareceu. Não fez barulho, não houve nada a não ser o brilho azulado de uma luz. Não sei dizer para vocês se isso era... Na verdade, eu não sei dizer porcaria nenhuma sobre a origem desse fenômeno, a não ser exatamente o que aconteceu.